Bem, galera, bem-vindos ao Pode Empreender Cast, mais um episódio e dessa vez comigo aqui na mesa. Mulheres, vocês principalmente não podem perder, hein? Meire Coracini, ela que é influencer digital, começou como influencer digital, continua, mas também virou uma mega empresária. Em qual ramo? O ramo da moda. Nós vamos falar sobre isso, esses desafios, como fazer isso. Olha aí, influencers, olha aí vocês que empreendem no mundo da moda. Fique ligadinho a partir de agora, que vai estar com a gente a Meire Coracini. Bem, Meire, estamos aqui com você, então. Que legal ter você aqui no nosso Pode Empreender Cast. Nós trazemos aqui somente os melhores do Brasil, viu? Obrigada, Queiroga. Obrigada Por pelo isso que nós fomos convite. buscar você. Obrigada, Meire, fico muito feliz. seja bem-vinda. Obrigada. Meu Deus, o estúdio tá lindo, tudo lindo. Uma vista linda. Eu queria que você estivesse aqui, ó, pra ver isso aqui. Tô chique. Tá muito lindo. Obrigada muito pelo legal, né? O convite. Muito estúdio legal. realmente tem sido, assim, os cuidados da gente, até para que nós possamos também levar qualidade para quem está empreendendo hoje, né? Muito legal, parabéns. E por falar em empreendedorismo, que é o que nós vamos tratar aqui Sim. hoje, essa questão de influencer digital, né? Isso veio de um tempo para cá como uma avalanche, né? E a gente vê muitas pessoas tentando entrar nesse meio. Eu conheço bem o seu trabalho, eu conheço você, a cidade te conhece, não tem quem não fale, isso é Oh, muito legal, né? obrigada, obrigada. Mas, Meire, muita gente sonha com isso. Sim. Tem algum segredo? Você lembra quando começou? Você lembra quais eram os seus medos, né? Isso é interessante. Vamos falar um pouquinho disso? Olha, obrigada, Queiroga, pelo carinho e pelas palavras. Eu acho que a gente busca isso na nossa Sim, cidade, reconhecimento, né? sim, Então, quando as pessoas falam assim, todo mundo conhece, né? Então, a gente fica muito feliz com isso. legal. Eu já comecei já faz uns 12 anos, mais ou menos, na época que o Instagram era só foto, né? No feed, Uhum, não tinha vídeo. E nem uhum, stories tinha naquela época. sim, Mas eu sempre gostei desse meio de moda, assim, né? E uhum, eu também sempre gostei de fotografia também. Então, aqui na cidade, as lojistas, elas tinham outros meios para divulgar as coleções, as roupas. Então, elas faziam desfiles na época. Então, eu uhum, comecei assim, aqui. E quando uhum, surgiu a internet, né? O Facebook ali primeiro, e sim, depois o Instagram, eu fui vendo que esse mercado ia crescendo. Então, eu sempre uhum, fui de acompanhar a internet. Porque uhum, eu sempre gostei da comunicação, sempre gostei de entendi, estar aparecendo. sim, Então, assim, eu acho que um dos segredos maiores mesmo para quem quer, nunca é tarde, porque se a gente olhar para o futuro, o que que é? É a internet. uhum, Acho que não tem mais como mudar isso, né? uhum, Então, assim, é sempre estar evoluindo junto. Eu acho, entendi, sempre estar ligado, assim, no que está acontecendo, igual vocês uhum, no podcast, né? aham, Olha só, exatamente, um exatamente, estúdio incrível. Então, querendo ou não, quem percebe isso antes sim, fica à frente, né? uhum, Então, acho que foi um dos maiores segredos quando eu comecei a ver que a internet estava evoluindo para isso, para mostrar mais os produtos e que dava para ganhar dinheiro com isso. Eu peguei e fui correr atrás. uhum, Então, eu fui uma das pioneiras aí na cidade. Usei várias estratégias também, porque nada é fácil, né, Carolga? nada, Nada é fácil. nada, imagina, Ainda mais a gente começa do zero mesmo, sabe? Eu sempre falo para as minhas seguidoras que eu comecei do zero, em questão financeira, né? Que a internet tem muito de status, muito de uhum, mostrar viagem, essas coisas todas. Uma época o Instagram era muito disso. uhum, E eu não tinha isso. Mas não significa que eu não tinha, que eu não ia conseguir, né? perfeito, Exatamente. Então eu usei com o que tinha mesmo uhum. e fui criando experiência, fui aparecendo, fui fazendo e graças a Deus deu super certo até aqui. Essa questão de você, por exemplo, começar a iniciar do zero, né? Sim, Hoje, talvez uma dica que você que já trilhou esse caminho, e o Pode Empreender Cast, ele tem esse viés da gente facilitar a vida de quem está empreendendo, esse é o nosso objetivo, sim. mas você que já trilhou esse caminho
caminho hoje, já percorreu esse caminho. O começar do zero hoje, você teria alguma dica? Como assim, como você começou, né? Você Sim. teria alguma dica para essa galera? Ó, só comece, não espere ficar perfeito. Eu não sei. Você teria alguma linha para essa galera que gostaria de estar aí se comunicando? Tem cursos para isso, para comunicação, enfim, você já é espontâneo, Sim, é é nato, isso. mas existiria alguma forma, na tua opinião? Queiroga, eu acho assim, ó, os cursos, tudo, eles vêm para facilitar. Uhum, Mas também tem aquela questão de a pessoa ter dom, né? Igual quando a gente começou aqui, eu falei assim, Queiroga, meu Deus, como que você começou bem em falar, né? vocação, né? Exatamente, mas eu acho assim que as pessoas hoje buscam primeiro os seguidores, Uhum, para depois pegar e aprender, porque eu acho que tudo você aprende se você tem uhum, força de vontade, entendeu? uhum, Falando em relação à influência, ser influencer, a trabalhar com a internet, eu acho que você tem que começar, igual a gente fala, e mesmo que não tenha ninguém, melhor que não tenha ninguém, pelo menos se você uhum. começa a desenvolver aquilo ali que não é natural e Sim. depois vai pensar nos seguidores, porque eu acho que hoje está ao contrário. As pessoas estão pensando primeiro em viralizar, ter muito seguidor, para depois saber, ter a experiência, né? Uhum, Então, eu acho assim, começa mesmo do jeito que tá. uhum, Apareça, né? Faça vídeo no ramo de. Hoje, não importa o teu corpo, a tua beleza, nada disso. uhum, Hoje, o que importa é que você tem que aparecer. Eu uhum, falo, ó, levando agora para minha empresa, por exemplo, a gente começou, eu sou sócia do meu irmão. Né? uhum, Na pandemia, a gente começou a nossa loja, uhum. porque o Maico estava desempregado e eu tinha minha influência, então, querendo ou não, isso facilitaria para Claro. ele. E eu trabalho com moda como influencer, então ele falou assim: então vou abrir uma loja de moda. Mas ele Uhum. não tinha experiência também nenhuma Nenhuma. na área. Isso foi na pandemia. Isso foi na pandemia. Olha isso. É. Já tinha passado um pouquinho, vai fazer 3 anos nossa loja. Né? Uhum. A gente está com 3 lojas agora. Olha só. É. Desde Foi a super pandemia, quando rápido. abriu a primeira, já estão com três. Isso, As três é. em Foz? Não, temos uma em Foz, uma em Santa Helena e uma em Medianeira. Olha que legal. Aham. E como é que é o nome? Coracini. A gente Coracine. tinha colocado Coracini Store, mas Aham. depois a gente fez uma releitura aí do mercado e Sim. tudo mais. A gente colocou só Coracini mesmo. Coracine. Isso, é o Olha nosso que legal. sobrenome. Aham. Sim. É que já como meu nome já era forte. Isso. Meu pai é pastor há muitos anos também aqui na Uhum. cidade, então tem um sobrenome forte. Já teve Uhum. comércio também, né? A gente colocou esse nome. Muito bom. Ficou elegante. Até porque nome de comércio é a coisa mais difícil de achar, né? Exatamente. Exatamente. Mas a gente colocou ali. Mas levando, daí, Carol, voltando para essa questão Sim. de começar, assim, o Maico tinha pouco dinheiro para Uhum. iniciar a loja. E, então, a nossa loja, a gente abriu nossa loja lá no meio do bairro, no Morumbi. Um Uhum. ponto totalmente fora de. Não tinha lojas de roupa lá. Então, assim, totalmente afastado, totalmente fora. Uhum. Só que o ponto era do meu pai. Então, já era, tipo assim, o aluguel já bem mais em Menos, conta, sim. Aham. né? Então, o Maico pegou ele mesmo, fez os móveis. E quando eu vi que ele estava levando a sério aquilo mesmo, e eu ia ter que ajudar de alguma maneira, Uhum. e eu olhei, né, que ele estava com dificuldade um pouco nas escolhas das roupas, tudo, porque ele nunca tinha feito Sim, isso. imagina. A esposa dele grávida, no momento Uhum. também não poderia ajudar e viajar, essas coisas. Eu falei, mano, eu vou viajar com você. Quando eu cheguei lá em São Paulo, que eu vi aquele mundo, porque eu sempre trabalhei em São Paulo. Uhum. Mas eu nunca fui pro lado da compra, eu sempre fui como modelo, né? Como Entendi. influenciadora. Então, quando eu vi aquele mundo da compra e tal, eu falei assim: e aí, mano, não quer sociedade? Ofereci sociedade pra ele, mas daí mas também não queria investir muito dinheiro em algo que eu não sabia Sim. se daria certo. Uhum. Então a gente começou totalmente afastado do centro, por causa do aluguel que era mais em conta. Uhum. Começamos com os móveis bem simples mesmo. A gente nunca pensou em estrutura, começar fora daquilo do nosso alcance. Uhum. Por mais que eu tinha influência na cidade, que as pessoas esperavam algo de mim, né, a mais, eu falei, não, a gente entrou bem com os pés no chão mesmo, Entendi. sabe, Queiroz? Até pela situação do momento que a gente estava vivendo, Uhum. né, portas fechadas e tudo mais. Uhum. Então, a gente começou com 40 mil, com móveis, com compra, com tudo que precisava para uma loja. Começou com 40.000. 20 dele, 20 mil. Assim, Uhum. eu falo o valor para vocês, porque querendo ou não, as pessoas acham que não dá para começar, né, Queiroga? E eu falo Exato. assim, que até queria lançar um desafio aí com menos, só em questão de compra mesmo, porque hoje com a internet ela facilita isso. Muito.
entendeu? Exato. Hoje eu vejo muitas amigas minhas fechando lojas físicas em pontos, né, de referência por causa de conta do aluguel, Uhum. indo para salas menores por causa que a internet ela facilita Isso isso. aí, o Né? acesso. Exato. Exatamente. Então, assim, hoje, para começar, a internet, muita gente acha que é difícil entrar, mas Uhum. não é. Hoje, se você conseguir atingir 10, 15, 20 pessoas na internet, hoje, essas pessoas entrarem na loja, hoje, a dificuldade que é, Exatamente. né? Então, Exatamente. assim, tanto no influencer quanto para loja, o negócio é aparecer na internet. Uhum. Né? Tá ligado ali no que tá acontecendo, né? Na internet evoluiu pro Reels agora, que é mais vídeo, vamos pro Reels, Entendi. né? Eu acho que para empreender hoje, eu sei que se tiver dinheiro é mais fácil, sim, Uhum. mas se você tiver a força de vontade de aparecer, colocar a cara ali e começar, Consegue, né? consegue. Eu achei interessante que você falou que você acompanhou a evolução da internet, você teve a Sim, percepção de que iria evoluir, sim, e aí você então, opa, é esse lado que eu vou entrar, né? Agora, achei interessante que você falou. Você disse, olha, eu não come... a gente, embora talvez até o público esperasse uma coisa até maior, mas sim, a gente começou daquela maneira ali. Então, eu acho isso muito interessante, até, Mary, talvez para você poder pegar um pouco de experiência, né? sim, Naquele começo, daquela forma exatamente. e com os pés no chão, né? Exatamente. Porque aí já teve comércio onde o pai entrou com tudo Uhum. e a questão de você permanecer. Porque o começo sempre tem aquela movimentação Sim, boa, todo mundo tem curiosidade e tudo mais, mas daí depois o permanecer, né? permanecer. E daí tem também as crises também, né? Econômica e Exato. tudo mais que vem. Então, assim, desde o começo, além da gente começar com os Uhum. pés no chão e fazer com aquilo que dava, a gente também colocou um limite de salário para cada um. Legal. Isso também Isso é é muito muito bom. interessante, Muito bom. exatamente. Então a gente tem essa parte financeira bem, tudo que entra a gente reinveste. Uhum. Primeiro a gente pensa na empresa e depois a gente pensa no nosso, Muito né, legal. nosso bem-estar, em carro, essas coisas todas. Então, assim, a gente, nesses 3 anos, o que a gente fez mesmo, com 40 mil, hoje está com estoque mais de 200 mil, Olha isso. é muito legal. Sem investir mais nada, Queiroga, a gente só investiu aquele dinheiro Só mesmo. aquilo e foi multiplicando, né? Na Exatamente. verdade, isso é igual a parábola dos talentos, né? Você tem um talento que foi colocado na sua mão e você está multiplicando ele. Esse é o objetivo. Agora, eu achei interessantíssimo o que você falou, até para quem está assistindo a gente pegar isso como exemplo. Você não é a primeira que vem aqui, então dá para ver que você realmente tem essa pegada empreendedora, porque Sim, muitos megas empresários vieram aqui e usaram essa mesma palavra tua. Eles disseram o seguinte, cara, eu tenho um salário na minha empresa. é isso. Eu não eu tenho uma gestão de retirada. É a minha retirada, é aquela ali. O restante eu tenho. Eu achei interessante um deles que Sim, veio aqui, ele disse assim: eu tenho um plano de expansão, sim. então parte vai para expansão, e eu tenho um plano de emergência. Exatamente. Então eu A gente tem também. Olha aí, eu deixo os dois fundos. Eu É, achei aquilo espetacular. Então, sim, a gente está aqui para isso, tá dando dica para você, né? Pega essa chave aí liberada aqui nesse dia e faça isso da tua empresa, essa retirada. Na tua sim. empresa, ela não entrou, eu vou retirar, porque amanhã uma emergência, uma reposição de mercadorias, né? Enfim, Exatamente. fazendo essa gestão, vocês conseguiram ampliar. Na pandemia, começaram com a ideia de uma loja e depois da pandemia, aí, podemos dizer 2 anos quase depois, tem 3 lojas. 3 lojas. Olha isso. Daí a gente abriu uma no final do ano agora, que passou. Aham. É, Menos de um mês. menos, Um mês. vai fazer 1 mês e meio. Olha aí. É isso. E querendo ou não, agora janeiro é mais fraco nesse ramo de moda, né? Sim, Então, sim. essa importância de ter também esse dinheiro da emergência e tudo, Uhum, o dinheiro reinvestido, um bom financeiro, é isso, né? Que logo agora, uhum. querendo ou não, agora é fraco. A É, gente acabou de abrir 1 mês e meio uma loja, então se a gente não tivesse essa questão financeira bem resolvida, pensado bem nisso. pensado, com certeza, Teria com dificuldade. certeza, Aí entraria naquilo que você falou agora há é, pouco. Seria o permanecer. Talvez não permanecer. permaneceria se não Exatamente. tivesse pensado nisso. Ó, janeiro é um pouco fraco, nós temos que ter É. esse entendimento. Eu estava falando agora com a minha esposa também. Falei, ó, a gente tem que entender, nós trabalhamos no ramo imobiliário, Sim, né? Mercado imobiliário, e trabalhamos no ramo de Corban, que é o correspondente bancário.
Tanto o correspondente bancário quanto... O correspondente bancário por si só já tem um monte de ligações, né? Todos os dias, né? O call center lá, Sim, das sim, sim. chamadas, né? Para os clientes, enfim. Mas aí o ramo imobiliário está parado agora em janeiro. Então, se a gente não tivesse essa percepção, nós estaríamos também um pouco muito É. preocupado, né? E outra coisa que é bem interessante de conversar sobre isso, Queiroga, é sobre a nossa questão psicológica também, né? Ah, exato. Porque, querendo ou Exato. não, não adianta vir aqui falar que tá tudo mil maravilhas, assim, questão Uhum, que não tá, porque, querendo ou não, a gente se preocupa, né? uhum, É um mês mais fraco, a gente tem pessoas, colaboradores trabalhando com a gente, exato. envolve muita coisa, né? Então, Sim. essa questão psicológica de estar bem preparado para isso e olhar o mercado em todo. Quando eu ouço você falando isso, é mais uma pessoa confirmando que as coisas tá indo, mas tá indo devagar e que agora é um Uhum. momento muito de a gente trabalhar Isso e aí. ter o foco e ir pra cima, Isso. né? Isso aí. E não desanimar, Isso. né? E eu acho que isso é um recado bem legal também para os Isso. comerciantes nesse momento, É né? isso Que a gente mesmo. tá vivendo. Pés no chão, né? E Exatamente. tem mais um agravante ainda, que é aquela questão da mudança da alternância de poder, né? Exatamente. Que a gente está vivendo eu teria vários empreendimentos É, negociados esperando o resultado de eleição. E aí, exatamente. eu tô dizendo assim, qualquer governo que se alterna ao Sim, poder, existe um com receio. certeza. E a gente perdeu um pouco com isso também no sentido de efetivar Com negócios. certeza. Então, não bastasse esse começo de ano, né? Sim, A gente ainda tem essa fase dessa alternância de poder, né? Meire, aí então, eu acho muito interessante quando a gente fala de equipes também, quando a sim. gente fala de colaboradores, né? Dentro, quando você começou lá na área de influencer, inclusive, em um momento eu já utilizei a sua influência para poder divulgar um dos nossos Ai, que treinamentos bom uma que foi vez, né? isso. Você Eu já lembro, fez a divulgação para lembro. mim já. Sim, E resultou bem. Então, ali quando você estava nesse iniciando, ou né, nesse meio, você foi agregando pessoas perto de você, de uma forma ou de outra, uma com um dom, outra com um dom. Dessa equipe que você veio trazendo, né? sim. Hoje você tem pessoas que te ajudam tanto nesse ramo da influência digital e Sim. também dentro da sua loja. É o mesmo pessoal, são pessoas diferentes? Não, hoje eu tenho 2 empresas, né, tem a Uhum, empresa Meire Coracini, que eu falo como uhum. meu nome já é uma marca, né, Exatamente. então conforme foi aumentando a demanda ali de mensagens no Instagram, e de pessoas querendo orçamento, de entender como funcionava o meu trabalho, Uhum. eu contratei pessoas para trabalhar comigo, na questão de uma secretária, tem fotógrafo, né, que faz as É. minhas fotos, então assim, e eu faço totalmente separado da minha empresa, que é outro Uhum. detalhe, a gente não mistura as minhas coisas Meire Coracini com a da loja Coracini, né. Uhum. Então é separado mesmo. E essa questão também, conforme tu vai crescendo e também você tendo que repassar os processos, né, porque chega Uhum. uma hora que também sozinha você não consegue. Sim. E eu acho que isso também é muito interessante, porque além de você trazer colaboradores para você descarrega um pouco também, né. Perfeito. Opa, Perfeito. O desculpa. fato de delegar, né? Delegar, Delegar um pouquinho exatamente, isso. te deixa até você pensar mais um pouco, né? É, sim, Nas com certeza. coisas, mais tranquila para você poder pensar, a criatividade que vem, né? Sim, Porque se a gente tá naquele momento de estresse emocional, como você acabou de falar, sim. a gente talvez não tenha a cabeça para poder expandir. Cara, isso vou criar isso aqui, porque isso aqui tem. Acho que isso aqui dá um nicho legal. Então a gente não fica com essa criatividade se a gente está totalmente bitolado naquilo que a gente vem fazendo e acumulado, né? É acumulado. Esse fato de você poder delegar é muito bom, né? E o legal também eu vejo muitas influencers, que se limitam, né, tipo "Ah, é isso que eu consigo fazer, eu dou Entendi. conta disso", e eu acho que não, nessa questão de influencer também a gente tá crescendo muito, e Uhum, dá sim para ter uma empresa, envolver mais pessoas e essa uhum. questão de delegar também. É muito Se você interessante. não tivesse esse ímpeto do risco, Sim. né, de trazer pessoas para perto de você, agora eu preciso de uma secretária, a gente também não expande, né? É Não, interessante isso, né? muito Você não interessante. conseguiria chegar, por exemplo, talvez no patamar que você chegou, se você não tivesse tido essa questão do risco, né? Sim. Você não teria talvez expandido para essas lojas se você não tivesse montado uma equipe para cuidar da tua área de influência. É exatamente tipo, igual, quando eu comecei, quando a gente começa como influencer, a Uhum, gente faz foto, a gente edita as fotos, a gente uhum, envia as fotos, a uhum. gente faz o vídeo, edita o vídeo, posta o vídeo, então, mas chega uma hora que
que cansa. Parece que não é um trabalho. Tem muita gente que tem como influência, como youtuber, Uhum, como se não fosse um trabalho. Mas, na uhum. verdade, isso envolve muita coisa, Sim. né? Desde a hora que um cliente entra em contato para saber o preço, o orçamento, você tem que dar uma atenção ali para o teu Uhum. cliente. Então, acaba que isso fica desgastante com o passar Sim. do tempo. E com a equipe te ajuda muito a É, andar, né? tô aqui agora, né? É, exatamente. É, isso. Exatamente. Você tá aqui agora, podendo, marcou, a gente marcou o horário, você Exatamente. chegou no Aí tem horário. uma outra, daí tem pessoas lá trabalhando comigo, É, né? exato. É E muito tem bom pessoas lá isso. tocando, fazendo as Isso. coisas acontecerem, postando, editando. É, e outra coisa, Queiroga, eu sou uma pessoa que eu gosto sempre do novo. Se tem Uhum, uma coisa que às vezes até eu me incomodo com isso, porque eu sempre quero estar vivendo o novo, né? Por exemplo, eu uhum, corri atrás de ser influenciadora, modelo, né? uhum. Então, aí a partir do momento que eu consegui aquilo, que eu cheguei ali, eu falei, ah, legal, mas e agora? Aí, o Exatamente. que que eu fiz? Eu fui pro YouTube. Daí, eu Uhum, comecei meu canal do YouTube, então já faz 2 anos que eu tô com o meu canal. uhum. Lá, a gente conseguiu 100 mil inscritos, tipo assim, Olha só, que organicamente. Foi muito legal. rápido também. Sim. Então, querendo ou não, o vídeo lá tem que ter edição, tem que ter, né, Uhum. um cuidado para Exato. postar e tudo Exato. mais. E daí, eu tenho também a questão da loja, que daí Sim. também, né, 2 anos lá na loja, então eu tive que aprender, porque quando a gente trabalha com moda, Uhum. a gente acha que entende, né, de tudo. Mas na hora que vai fazer as compras mesmo ali, né, que você vê que é um público grande, que você mexe com a autoestima de várias mulheres, Exato. questão de estoque, né? Então, Uhum. moda, o que que tá na moda, o que que não tá. Encontrar peças que estejam com preço bom, de qualidade. Sim, Então, envolve muita coisa. muita Então, faz coisa. uns 3 anos aí que eu tô bem dividida, com Sim. muito trabalho, então tem que ter as pessoas para Meio ajudar. você tem o seu know-how na área de moda, o seu conhecimento, a sua Sim, expertise, os detalhes, né, daqui acompanhar o que está na moda, o que enfim, é bem interessante o valor, os valores e tal, legal. exatamente. Agora, e a gestão, por exemplo, de pessoas e a gestão financeira disso, fica a cargo de quem? Então, eu digo que eu tô bem, né, porque eu Uhum. tenho meu sócio, que é meu irmão, o Hum. Maicon Coracini, e ele que cuida. Eu falo assim, que eu cuido da parte, não que seja fácil, mas eu acho que pra mim é a parte Sim, mais fácil. sim, é porque você Porque, domina, né. gestão de pessoas pra mim acho que é a parte mais complicada, Olha assim, só, sabe. sim. Porque eu acho que eu sou muito de fazer, né, de correr Aham. atrás e tal. Então, quando você se trata de uma equipe grande, né, que você Uhum. tem que cuidar ali com várias, perfis de pessoa, é um Sim. pouco mais complicado, né. Eu sei o que você tá falando. Eu sei bem o que você tá falando. Então, quem cuida mais dessa parte mesmo, e é muito legal isso, porque querendo ou não, é trabalhoso, mas Uhum. fica leve quando você tem alguém de confiança, que você Com ama, que você certeza. gosta, para dividir isso com você, né. Uhum. Então, hoje eu divido isso com meu irmão, é ele que fica a responsável pelas finanças, a parte Uhum. financeira, e a parte de gestão tem a minha cunhada, que é a esposa dele, Ah, que legal. e ela é super de venda, assim, sabe, do Aham. comercial mesmo. Sim. Então ela que fica com as meninas ali na parte de, eh, Atendimento, exatamente, de quanto tem que vender, de aham, metas, metas. né. Então Sim. é mais com eles. Até se quiserem chamar eles para essa parte aí, eles com certeza têm muita Olha que coisa legal interessante, para sim. falar. Aham. Verdade, verdade. Interessante a gente falar sobre Sim, isso, né, porque, assim, estabelecer metas, enfim, isso é interessante também, né. sim, Essa questão de você hoje, de estar nesse ramo tanto de influencer e também do empreendedorismo nas lojas. sim, Você tem mais ainda por exemplo, você chegou até aqui, igual você mesma sim. falou, né, agora você Aham. me deu a bola, agora eu vou bater, né. Sim. Você falou assim: "Eu chego até aqui, mas eu digo, e daí? E daqui para onde?". É. Tem alguma coisa nova pintando, algum projeto novo pintando na área da influência ou então nessa área também das lojas, alguma outra ideia já mentalizada? Creio que eu acho assim, ó, a internet ela traz muita coisa boas, né. Uhum, A minha empresa, graças a Deus, eh, ela tem a questão da minha influência, já que facilitou, uhum, né, para agregar, mas a internet ela te cobra muito, né. Ela uhum. cobra muito você estar presente todos os dias, ela te cobra você trazer coisas diferentes Exato. todos os dias. E depois da pandemia eu venho um pouco, até por causa da loja, eu acho, sobrecarregada, Uhum, eu diminuí um pouco essa questão de conteúdo, né, e tentar me entender para o que eu quero. entendi. Qual é meu propósito, né? Uhum, Porque eu coloquei uma meta de
construir a minha casa, de conseguir meu dinheiro, de trabalhar com moda. Fui e consegui. Uhum. Quando eu consegui, eu falei, tá, mas agora tem um público, tem pessoas que me acompanham, e o que eu tô oferecendo além disso para elas, sabe? Uhum. Então, eu venho me questionando muito sobre isso, sabe? Então, eu venho num processo, assim, bem doloroso nos últimos tempos. Dei uma acalmada nessa questão de influencer, me dediquei muito pra loja, mas o que eu amo mesmo é isso aqui, é a Aham. internet, sabe? Sim. Então eu só preciso achar um meio de poder abençoar mais as vidas das pessoas e fazer algo que tem a ver com o meu propósito, sabe? Entendi. Em relação e não é mais sobre só dinheiro ou Sim. de conseguir algo, mas sim que Uhum. envolve outras pessoas, né? Entendi. Querendo ou não, ali são em média 5.000 pessoas que assistem para mais meus stories por dia. Uhum. Então, eu acho que a gente tem muito a agregar na vida delas e ajudar, né? Perfeito. Então eu venho, assim, com os projetos, quem sabe, nessa área mesmo de empreendedorismo, sabe? Eu venho Uhum. aprendendo muito, estudando muito sobre isso Uhum. e tentar entender, assim, as nossas dificuldades, Perfeito. né? E eu vejo muita gente falando assim, meu Deus, mas como que eles conseguem em 2 anos, em 3 anos, né? Uhum. E hoje eu vejo, até uns meses atrás, eu não via o propósito disso tudo, Uhum. né? De eu ter deixado, porque querendo ou não, eu tive que voltar um pouquinho para trás nesse mundo de influência, nesse mundo tipo de status ali, Uhum. porque eu estava um pouco cansado por causa da lógica, eu tive que dedicar o meu tempo. Mas daí eu não estava entendendo muito, Uhum. né, isso. E agora eu acho que eu tô abrindo a minha visão que realmente isso tem muito a ver também com o meu propósito, né, de aprendizado e repassar o que a gente aprendeu, de Perfeito. repassar o que é bom, o que é legal para as pessoas que querem empreender, entendeu? Que não Uhum. tem dinheiro ou às vezes que acha que precisa muito para fazer isso, Perfeito. né? Perfeito. Até o mundo que eu tô lá no em São Paulo, porque eu faço as compras em São Paulo. Uhum. Então lá tem muito o que ensinar, sabe, o que repassar, então eu acho muito legal isso. E eu tô tentando, me a Encontrar isso, é. um norte que possa Gosto muito usar. do YouTube também, porque eu acho que o YouTube é um lugar onde as pessoas pesquisam, né, o Sim. que aprender e como chegar em algum lugar. Então eu acho que Deus foi me colocando ali nos lugares, em cada lugarzinho, para uma hora eu chegar aí no meu propósito e Muito atingir algo legal. maior. Muito legal. E você vê que foi a abertura que nós fizemos aqui, né? Eu disse, ó, Mary, aqui a gente tem o Pode Empreender Cast, que o nosso objetivo é poder ajudar quem está assistindo, que vai Exatamente. empreender. E agora você fala de um propósito onde você pode trazer mais para essas pessoas, não só o mundo business, né, que é os negócios, mas Sim, trazer algo que possa contribuir na vida delas. Então, assim, eu vejo muito talento nisso, né? obrigada. Depois eu vejo muita vontade na realização desse propósito de atingir vidas, e não Exatamente. só o business. Nós acabamos de falar aqui no início, né? O objetivo é passar para essas pessoas. E você falou como empreender. Eu estou estudando bastante. Então, Sim, você já tem na prática, você já tem na teoria, né? O que você fez, como você saiu de lá. Quem sabe tá aí, né? Algo que você possa contribuir, né? e Para essas pessoas no sentido de alavancar as suas vidas, né? Seja sim. no mundo do empreendedorismo, seja na autoestima, Sim, porque seja. daí tudo sim, tudo vira Sim, uma coisa só, né, Queiroga? Porque querendo ou sim. não, eu vejo hoje que as influencers, na verdade, elas também os donos das lojas, as Uhum. donas, acabaram de ver também que as pessoas têm conexão com elas, com as Isso. donas, e elas começaram a aparecer mais. Então, Uhum. querendo ou não, hoje tá sendo tudo uma coisa só, porque todo mundo influencia. Isso Né? aí. Independente da quantidade de Isso pessoas, aí. todo mundo influencia. Então, hoje, se você tem 5 pessoas te assistindo, com certeza, se você mostrar um lanche, ou mostrar uma roupa, ou Uhum. mostrar qualquer coisa, você vai influenciar aquela pessoa que está Perfeito. assistindo, né? Perfeito. Então, trazer essa questão da influência, da questão do empreendedorismo, né? Uhum. Da questão do empoderamento também, né? Isso. Da força. Sensacional. Exatamente. Sensacional. Mostrar o teu antes, o depois, aonde você estava, onde você planejou chegar, aonde você chegou, né? Exatamente. Aonde você agora quer chegar, e chegar em você, por exemplo, né? Sim. As pessoas agora, quero chegar em você, agora eu quero passar para você que vale a pena, né? É- Assim como a gente começou do zero, você começou do zero, né? Eu tô falando isso porque, e você tem absoluta razão, esse final de semana eu criei uma masterclass para a gente poder falar sobre comportamentos, né? sim. E desenvolvimento, essas questões de autocontrole, essas questões de identidade. Cara, quem sou eu?
né? Aonde para que eu existo, É, né? eu acho que o pessoal que começou há tempo na internet, tem muita gente já com esse pensamento, porque a internet agora também tá andando para aquela questão da vida real. Uhum, Então, o povo tá meio cansado de ver também as coisas, tipo assim, teve uma época que você fazia, tipo, aquelas montagens, tudo que era mágica, uhum, chamava atenção. perfeito. Só que hoje eu acho que o povo, tipo, eu quero ver a realidade, né? Isso, Eu quero ver mesmo a isso, verdade das pessoas. isso E aí. eu acho que a gente que começou com isso nesse meio de moda, Uhum, vem já nessa mudança, aham, né? E eu acho interessante isso de até as próprias lojistas mostrarem um pouquinho mais essa realidade, né? essa É, realidade, né? exatamente. Encaixar esse virtual com a realidade. Se a Exatamente. gente consegue encaixar esse virtual com a realidade do que eu vivi para estar nesse virtual, cara, eu acho que é um fechamento top Parar de demais. fazer o que tá na modinha, né? É isso, Isso aí. eu tô num processo de me desapegar Uhum, nesse negócio de ficar fazendo o que funciona. Tipo, sabe, só fazer aquilo que funciona. perfeito, Tipo assim, perfeito. fazer aquele videozinho porque aquilo ali funciona, fazer isso Uhum, porque funciona. Não, cara, isso é muito difícil, porque querendo ou não você difícil. vem acostumada a fazer o que é legal pro outro, né? Uhum, Então você desvincular isso e calma aí, mas eu preciso mostrar aquilo que eu sei, porque eu sei muito. uhum, Né? E a gente acha, não, mas tem um monte de gente já ensinando, um monte de gente mostrando, dando dica, mas acho que não. Eu acho que tem muito espaço ainda. muito Muito espaço. espaço ainda. Muito. Achei, amei o que você falou. Essa É, questão hoje de você falar da modinha, né? Vou fazer uhum, isso porque isso está dando certo. Vou agir dessa forma, ou eu vou fazer exatamente. um vídeo dessa forma, porque esse aqui que parece que tá viralizando, É, enfim. Mas assim, uma coisa interessante é que eu penso da mesma forma. A gente vem numa pegada sim, nessa área de comportamental, sim, educação comportamental, né? Porque todos os nossos resultados estão nos nossos comportamentos. sim, com certeza. Dependendo dele, eu vou ter o resultado ou não. Agora, os nossos comportamentos estão ligados o quê? Às nossas emoções. Então, como é que eu administro minhas emoções? E aí É. vai, né? Então, eu venho falando muito sobre isso ali no meu perfil quietinho, tranquilo, sem esse problema de seguidores, A igual gente se você cobra falou. muito, que chega uma hora que a gente se Isso. cobra, a gente tem que desapegar disso. Exatamente. Então eu pensei, que bom que eu não sou o único, né? Sim, Mas eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou ter que fazer aquilo porque aquilo é que tá na moda. Não, não, não. Eu vou sim. nessa pegada aqui, ó. É, vamos fazer aqui 3 lives para você prosperar na tua vida. Cara, peraí, poxa, os caras tá só atrás de prosperidade, que eu digo Exatamente. financeira. Sim. Prosperidade para mim é um todo, né? Sim, um É o todo, com nosso certeza. comportamento, é a nossa saúde, é a nossa família, Com é a maneira certeza. que eu vou gerir os meus negócios, mas prosperidade é isso. E o dinheiro é consequência, Sim, né? com certeza. Mas tem muita gente que confunde isso e fala, ó, 3 dias para você prosperar. E aí vai um monte de gente lá. E eu penso assim, todo mundo fazendo isso. Falei, Sim, cara, eu vou dizer assim, ó, se você não mudar a tua maneira de pensar e os teus comportamentos, você não vai prosperar, não adianta. Então, a exatamente. gente trabalhar isso nas pessoas. E você falou uma coisa, Meire, é bem difícil. É bem É bem difícil. difícil, é disruptivo, sabe? Você tem que sair daquela. Você tem que remar contra uma maré. É, É bem é, é, difícil. é exatamente, é isso que eu tô fazendo. Lógico que eu dei uma parada, assim, totalmente, Uhum, mas eu dei aquela parada, assim, porque, assim, não vou deixar de fazer. uhum, Mas eu preciso desse momento para uhum. entender aonde eu sei que vai ser grande a hora que voltar. Muito legal. É, Muito legal. é Você veja, olha, você deu um tempo com aquilo que você vinha, aquela normalidade que isso. você vinha, Lógico que vem uma preocupação também, né, querendo ou não, claro. tem questão financeira, tem aquilo tudo que você querendo ou não, Uhum, você dá um passo para trás e fala assim: "Meu Deus, mas será que aí eu tô voltando, né, regredindo?". uhum. Mas não, eu acho que é É um tempo, necessário, né? o processo ele é necessário e às vezes Isso. é É o doloroso. tempo E parece tão sabático, né? clichê isso, né, Parece tão clichê. Isso aí. parece tão clichê e Sim. parece que quando você tá tão bem, parece que você nunca vai passar Aham. isso, né. Exatamente. Mas Mas passa, mas passa. né, passa, então a gente tem que ter esses cuidados. Agora, da mesma Exatamente. forma que você deu esse tempinho, né, para Sim. poder entender algumas coisas, igual você falou, voltar mais forte. E eu não tenho dúvida, sempre volta mais Amém. forte. Eu não tenho dúvida disso. Agora, você falou de uma palavra que eu amo de paixão, paixão, paixão: Hã. processo. 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 Eu tenho uma frase que é minha, né? A Sim, minha, tem que assinar embaixo dessa frase aí, né? No propósito, ame o processo, no né? Se propósito. É você está isso. no propósito, cara, tem processo. Top, isso é isso Então, mesmo. no propósito, ame o processo. No Porque se você processo. está indo praticar aquilo que você se achou,
Ame então o processo, passe por ele, porque tem muita gente que não gosta. Não Sempre, gosta. sempre digo aqui, né? Você Não gosto, mas não é fácil, né, não Cláudio? Não consigo. não é fácil nem mesmo para Eu já acho que gostar. eu voltei, já vim, já voltei. É, mas é isso que te fortaleceu. Exatamente. Essas, né, essas idas e vindas, né? Foi isso que te fortaleceu, foi isso que te trouxe criatividade para você sair somente da influencer e dizer, vou com você lá em São Paulo e daqui a pouco dizer assim, vamos fazer uma sociedade, né? É Tudo isso. isso foi movimento, É movimento, é uma ação. A ação, a né, ação, ação é entende? Então importante. você acabou no movimento entendendo o que você Exatamente. poderia fazer e fez, né? E olha aí hoje dando certo. Agora você vê que é o processo. Por exemplo, você disse, eu achei, me chamou a atenção e eu anotei aqui, ó. Hum, 12 anos. Você disse 12 assim, há anos. 12 anos eu comecei. 12 anos eu É. O comecei. grande problema é que tem pessoas que chegam hoje na internet, começam a falar e a gente vê muitas começar e desistir Sim, porque acha que é da noite pro é. dia. E quando eu falo da noite pro dia, Meire, eu digo assim, ó, as pessoas acham que é em 6 meses, 1 ano, 2 anos. Não, Não é. e outra coisa, Carol, 12 anos, e se eu for olhar em volta e me comparar com outras pessoas, eu não cheguei nem nada por cento, né? Entende? Porque você olha na internet pessoas que, né, realmente Uhum, acontece em 1 ano, 2 anos, né? uhum, sim. Mas Raro, né? é Raro, raro, né? mas também tem aquela questão também, a internet ela tem muito essa questão do engano também, que daí você cria às vezes essa questão de você explodir, mas também não tem a conexão, que Uhum, não tem a conexão com as pessoas. E isso não gera venda, não gera nada. É que eu uhum, vejo, eu tenho amigos TikToks que bombou aí nos últimos uhum. anos, né? Mas falam assim, "Meire, mas ninguém me contrata, ninguém manda nada, sabe E por quê? aí? Porque não vende, entendeu? Não Isso aí. adianta. Então, assim, eu sei que às vezes aqueles 5.000 pessoas ali que tá todo dia, é pouco perto de 400.000 pessoas que me Uhum, seguem, mas eu sei que são, gente, aquelas 5.000 pessoas gosta, me exatamente. acompanha, me conhece a minha essência, da minha Uhum, família, entendeu? E uhum. sabe quando eu indicar alguma coisa, é de confiança, entendeu? Exato. Então, assim, são 12 anos que sem me comparar com os outros. Lógico que a gente se pega, às vezes, Sim. se comparando, Uhum, né? E acaba se frustrando e desanimando. Mas se você se comparar ali no mundo, não só no mundo da internet, em qualquer lugar hoje, né? Se eu olhar as lojistas aqui de Foz do Iguaçu, que são incríveis, que eu trabalhei com elas e tal, você olha que lojistas têm 15 anos, uhum. 20 anos, né? Sim. E tá com uma loja, 2 lojas, né? Uhum. Ou tem 10 lojas. Então, às vezes, a gente acaba desanimando no processo ali por se comparar com as pessoas, Exatamente. né? E daí, às vezes Exatamente. acaba perdendo a questão da essência, Uhum. né? Da tua personalidade, que de voltamos aquele negócio de ficar copiando o que os outros estão fazendo, Isso. né? Eu acho que a internet é isso. As pessoas querem começar hoje, mas querem começar. Muita gente vê, Meire, quanto que tu cobra pra fazer foto? Eu respiro, mantenho a Uhum. calma e falo assim: olha, eu acho que você tem que ver a tua necessidade. Ver Uhum. o que você precisa hoje, porque eu fazia 15 looks quando comecei por R$ 150. Por quê? Eu não tinha trabalho, eu tinha que Uhum. trabalhar. Então eu fazia 40, 50 looks por dia para poder juntar dinheiro, né? Uhum. Então vai da necessidade. Por que que eu falo isso, Queiroga? Porque as pessoas querem chegar em mim ou em você e fazer aquilo que você já faz ou cobrar quanto você cobra, ou quer, Isso né? aí. E não é bem assim as Não é. coisas. Porque querendo ou não, depende do que você está vivendo, Isso aí. né? É isso, essa questão de comparação, isso desanima, Uhum. né? 12 anos, se eu fosse olhar, é muito tempo, conquistei muita coisa, mas lógico que se eu fosse olhar mesmo, eu queria estar muito mais. Sim. Mas isso depende de um monte de fatores, né? Um monte de Exatamente. coisa. E eu achei legal o que você falou na questão do valor, né? As pessoas, às vezes, elas querem colocar esse valor mesmo, né? Exatamente. Agora, nós entendemos o nosso valor. Sim, A questão do empreendedorismo, ela tem que nascer de algo que é nato, igual você falou, às vezes as pessoas não vivem sua identidade, achei muito legal o que você falou agora. As pessoas vivem copiando, então elas não vivem aquilo que elas realmente são. sim, E eu acho que é muito difícil, fica uma chave aqui para quem está assistindo a gente, eu acho muito difícil alguém que está se baseando em alguém, a gente pode até ter mentores, pode ter pessoas que a gente se espelha, sim, com mas certeza. a identidade é diferente do espelhamento. Com Eu posso certeza. até ter, eu posso, poxa, achei legal, a pessoa tem essa vibe.
mas eu vou fazer aquela vibe, mas com a minha identidade. Eu não posso deixar de ser eu. Por exemplo, o teu negócio, os teus negócios, a sua loja, enfim, ela tem a tua carinha. Tem. Entende? Eu Ela tem a entendo tua isso. carinha. Sim, Se não for, até o nome, enfim, né? sim, Mas se não fosse a tua carinha naquilo ali, a tua experiência que você trouxe lá de trás, o teu jeito de ser, sim, né? Se você estivesse copiando alguém realmente, será que você estaria onde você está? sim. Entende? Então, essa questão eu achei muito interessante. São chaves que você está liberando aqui. É, Essa questão de viver a essência, é. de fazer a essência nos seus negócios, fica a dica aí. Eu tenho até uma experiência com Deus, né? Que daí, né, como eu estava nesse processo, né, de mudança, ainda não deixei de trabalhar como modelo fotográfica. Uhum, Mas é algo que ainda não faz mais sentido para mim, mas eu tô ainda trabalhando, né, uhum, fazendo alguns trabalhos. E um dia eu estava lá em São Paulo e estava preocupada porque não tinha quase trabalho, né, e tal. E de repente a minha agenda encheu. Aí eu fazendo foto e agradecendo a Deus, falando, ai, Deus, obrigado, porque querendo ou não, modelo, quando a gente fala modelo fotográfica, a gente tem uma visão o quê? De uma mulher super alta, né, uhum. bonita e tal. É, não que eu não seja, mas Não, mas não, lógico que é. mas querendo ou não modelo, cada Sim, perfil sim. tem um perfil de Uhum, pessoa, né? Aí eu falei bem assim, Deus, com tanta mulher maravilhosa por aí, né? Obrigada por eu estar com a minha agenda cheia. O Espírito Santo falou assim comigo: não é sobre sua beleza, é hum, sobre quem você é. olha aí, E é olha aí, isso. olha a E essência. é sobre isso. Então, assim, eu não sou bonita, não tenho tamanho, não tenho. Não é sobre isso. É. A internet hoje, as pessoas têm tanta gente e tem muita gente para se conectar com você, com a tua Uhum, história, com o teu rostinho. Muita gente falou para mim, Meire, eu gosto de olhar o look em você porque você passa a verdade no look. aham, Não, porque quando a gente olha uma modelo super magra, né, maravilhosa, capa de, tipo, né, de uhum, passarela, parece que não é acessível. E quando a uhum. gente olha em você, é acessível aquele Perfeito, look, entendeu? perfeito. Então, o que eu quero trazer isso que não é sobre Uhum, o que as pessoas falam que tem que ser, ou como as pessoas acham. É sobre o que você sonha pra você, o que você quer. perfeito. Né? E é sobre essa sua essência, de novo, falando sobre E olha isso. só, que interessante, veio um insight aqui na minha É, cabeça. Identidade identifica. identidade. Identidade identifica. Por Exatamente. exemplo, se você está vivendo quem o que você não é, porque você está copiando e aí daqui a pouco você já não quer mais fazer aquela porque não está dando certo, então você parte para outra, Uhum. você vai perdendo toda a essência. E outra coisa que é interessante a gente acrescentar nessa questão de identidade identifica é que as pessoas inconscientemente Sim, elas estão assistindo a Meire, mas ela não tem consciência, mas elas estão dizendo assim: eu vejo verdade. Você acabou de falar. sim, Eu vejo verdade em você, naquilo que você veste, sim. naquilo, mas isso é É inconsciente. inconsciente. Ela tá vendo a verdade porque ela está se identificando, né? Porque a identidade identifica, Sim, né? Você tem a tua identidade, identificou com ela, ela viu verdade. sim, E viu verdade por quê? Por causa da identidade. sim. Olha que É interessante essa muito questão de interessante essência. isso. E é gostoso que a gente começou É esse profundo bate-papo aqui, isso. gente. Ó, não tem nada escrito, tá? Tem É. nada escrito. Isso aqui eu anotei só no Até começo quando eu aqui. recebi o convite agora, eu falei assim, meu Deus, Queiroga, meu Deus, o que que eu vou falar, né? Vamos Que eu falar. só tenho minha experiência, só tenho eu, né? Imagina. Então, gente, vocês estão vendo? Olha só, Ai, o ai. Pode Empreender Cast é isso. A gente vai batendo papo aqui, vai fluindo, a gente vai lembrando de coisas e as coisas vão se juntando, a gente vai tendo insights aqui, vai falando para vocês. Essência, identidade, por favor, entenda isso, né? Coloque a sua essência e a sua identidade. Fica mais uma dica aqui para você nesse Pode Empreender, viu? Agora, quando a gente fala nessa questão de essência, né, de Uhum. identidade, como é difícil também, né, Meira, a gente viver o dia a dia, viver as dificuldades. Você falou, ó, janeiro preocupa, Sim, né? aham. Como é difícil a gente transportar isso para os dias de hoje, né? Por exemplo, você chegar, você ter que estar de bem com a vida, porque você vai fazer umas Sim, fotos, né? O teu semblante vai dizer muito sobre você naquele dia, né? Como exatamente. deve ser difícil, né? Isso é uma das coisas que mais é uma das minhas maiores dificuldades mesmo, Uhum, sabe? Porque a internet todo dia você tem que aparecer ali, né, querendo ou não, no meu uhum. trabalho de influencer, por exemplo, até na loja também. Só que Sim. hoje na loja eu repassei o meu cargo, porque quando a gente iniciou nossa loja, o Michael ele iria ficar com a parte financeira, a Uhum, Mozara com a parte de gestão ali de pessoas ali no comercial, eu na compra e no marketing, né? uhum, Então, quando eu comecei, eu tinha meu salário como no marketing,
na loja. E daí eu falei assim, mas eu não tô conseguindo fazer as duas coisas, a influência, a Meire Coracini com Uhum. a Coracini. Então, quer saber? Vou contratar alguém para me substituir na Coracini. Então, hoje lá eu tenho alguém, né? Eu treino alguém para fazer essa parte de divulgação, de estar aparecendo. Um dos nossos diferenciais também, que eu sinto, Hum. que as lojistas hoje, lógico que também envolve a questão financeira, também de contratação, né? Uhum. Mas como a gente não tem a nossa loja no centro, e como a nossa loja ela é quase online, 100% online, Uhum. o nosso foco principal mesmo é ter uma boa divulgação. Entendi. Ter uma boa foto, ter um bom vídeo. Então, assim, hoje tem um celular mais. Eu faço que o Mike e a Mozart não tem celular top, mas a loja tem, né? Uhum. Então, a gente tem um celular legal para fazer Sim, as filmagens, a gente tem uma pessoa. perfeito. Hoje, o meu salário, assim, é quase zero ali na loja, porque, querendo ou não, como a gente falou aquela hora, Uhum. e eu vi assim, eu tô ganhando como marketing da minha empresa, Uhum. mas não estou fazendo o suficiente, o tanto que precisa, por que que eu vou ficar atrapalhando o desenvolvimento da minha empresa? Então, eu peguei e contratei uma outra pessoa no meu lugar. Perfeito. Então, agora eu só dou uma olhada, né? Dou a Uhum. direção certinho, mas tem pessoas que fazem isso para mim lá na minha empresa. Entendi. Na Meire Coracini, ali eu tenho trabalhos todos os dias, divulgando coisas todos os Uhum. dias. Então, tem que estar maquiada todos os dias, tem que estar É. cabelo bonito todos os dias, Sim. né? Então, querendo ou não, você tem que estar sorrindo. Apesar que não, porque eu mostro muito as minhas fragilidades também. Uhum. Então, o meu processo de desenvolvimento esses últimos anos, eu venho mostrando isso para as pessoas também. E eu acho que é isso que segura elas Isso. comigo, sabe? Identifica. Exatamente, porque eu mostro aquela parte glamurosa, onde eu tô toda arrumada, de look, né, de fazendo foto e tal, mas eu mostro também, ó, gente, hoje teve até um dia, o ano passado, eu falei assim, ó, vocês viram eu fazendo um provador, né, Uhum. mas eu levei 4 horas para fazer 5 looks. Geralmente eu Meu fazia, Deus. tipo, 20 looks, né, em cada 2 horas, mais ou menos. E Uhum. eu falei, e eu demorei porque eu não estou bem comigo mesmo. Então, no intervalo ali de cada vídeo que eu fazia, eu parava, Uhum. respirava, engolia o choro, Olha isso. né? Engolia o choro. Sim, E porque era algo que tinha que ser feito. sim. Então eu vim mostrar para elas isso, porque a internet ela tem muito também disso de mostrar que é tudo muito lindo, maravilhoso, né? Uhum. Mas existe uma dor por trás, existem Com pessoas certeza. normais por trás, né? Uhum. Então eu venho mostrando muito isso nas Muito minhas legal. redes sociais. E tem essa dificuldade, assim, não acho que não tem, porque ainda mais imagina só uma empresária pequena. Queiroga, Uhum. aonde ela tem que fazer a compra, aonde ela passa, bate e volta, se pega 12 horas de ônibus, vai para São Paulo, Uhum. faz compra durante 10 horas em pé caminhando, aí você volta 12 horas de novo, Meu Deus. sem dormir direito, porque às vezes não é Uhum. um banco luxo, né? Uhum. Sem tomar um banho direito, aí chega aqui, aí você tem conta para pagar. Então você não pode dormir, você tem que faturar a mercadoria, Exato. aí você tem que faturar, aí você tem que fazer foto e vídeo, porque hoje as pessoas estão acostumadas, as pessoas não estão indo mais nas lojas. Uhum. Elas querem ver o que você tem através da internet. Isso aí. Então você tem que estar com o rosto bem para você chegar lá e falar que você está com novidade, e mostrar aquela mercadoria. Aí você tem que fazer a venda. Olha, Uhum. eu admiro quem é empresária, microempreendedora, Uhum. lojista, não é fácil. Não, E não é é esse fácil. processo que eu quero mostrar, sabe? Que eu Entendi. venho com desejo de mostrar. Sim. Até muitas lojistas, quando eu comecei a mostrar esse processo, falam: ai, Miri, você fica mostrando as coisas e tal. Isso vai popularizar? Vai eh, mostrar aonde nossas fontes? Uhum. E eu não vejo assim, Queiroga. Eu não vejo como mostrar o processo de concorrência, as coisas, eu não tenho isso. Eu Uhum. acho que é aquela questão da essência, da vontade de fazer, de você, Perfeito. né, de você tem que ter amor por aquilo, né? Uhum. Você que tem a imobiliária, não adianta eu querer fazer o que você faz, que eu não vou fazer venda, na verdade, eu vender diretamente, eu não sou boa nisso, né? Uhum. Então eu acho assim que mostrar o processo só vai abençoar a vida das pessoas que têm o sonho de fazer aquilo e fazer, às vezes, ajudar elas, né, a ir atrás daquilo e fazer acontecer, né? Uhum. Eu não tenho essa questão de medo, tipo, medo de mostrar o meu processo e da Uhum. concorrência. Não precisa, né? Meu Deus, que Eu loucura amo, isso! Eu fico pensando que loucura é isso. é loucura, é porque eu amo mostrar o meu processo. Exatamente. Eu amo mostrar o meu Eu processo. também Ontem eu amo. estava num lugar, fui falar para pessoas ontem num lugar, e eu estava dizendo isso, eu falei: "Gente, ó, teve uma época
da nossa vida enquanto casal, Uhum. eu e minha esposa, meus filhos eram pequenos, né? Hoje são grandes, 31 anos, 29 anos, mas eram pequenos e a gente passou dificuldades vivendo de ajuda de famílias que ajudaram a gente. Sim, E processo. é processo. Hoje a gente tem empresa, tem cara, mas tem uma história, tem uma dor por Mas trás. olha quantas vidas você abençoa, né, Exatamente. através do teu testemunho, Exatamente. né. Agora, achei interessante também o que você falou, e eu linkei aqui, que você falou, eu admiro as lojistas, não é fácil. Você vai, pega o ônibus, volta, não, o ônibus não é tão confortável, às vezes nem toma banho direito, então você contou a história aí. Sim, Olha que legal. sim, Agora, quando você começou, isso que é interessante, gente, a gente tem em mente, ó. Quando você começou, você sim fazia tudo. sim, Mas quando você começou a entender que o negócio dali para frente ele podia funcionar, você começou a delegar e trazer pessoas para perto. Então, às exatamente. vezes, a gente precisa ter esse entendimento. E eu achei, me chamou a atenção o que você falou aqui. Eu fiquei pensando, então, será que eu faço realmente o que eu sei fazer? Você falou aqui, eu estava pensando lá na Aham. imobiliária. Será Sim, que eu estou fazendo realmente o que eu sei fazer? Quer dizer, me chamou a atenção o que você falou sim. aqui. Será que eu estou tentando fazer tudo e ao mesmo tempo não estou fazendo nada? É, Porque eu tento ver o marketing como é que tá, daqui a pouco eu faço as finanças, daqui a é, pouco eu estou colocando placa. exatamente, Como eu falei pra você que antes de chegar exatamente. aqui eu estava colocando uma placa lá no Sim, portão sim, da placa de aluga, de sim, vende-se, enfim. sim, Agora, não que não seja para eu não fazer isso, eu só estou sim, dizendo, será lógico. que eu estou dentro do contexto certinho? Será que ele não está um pouco como um quebra-cabeça? Será que eu não tenho que juntar? Ou seja, o que você acabou de falar aqui me chamou a É porque o atenção. teu tempo é valioso, né, Queiroga? Ele é Exato. valioso e querendo ou não, às vezes você poderia estar com contato com pessoas, né, Uhum. e repassando isso que na verdade dá para repassar, né. Sim. Então hoje eu não poderia estar aqui se eu não tivesse alguém fazendo isso lá na minha empresa, né. E o Meire, sabe que veio agora também outra lembrança aqui, que eu acho uma frase espetacular. Tem uma frase que diz assim: às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu acho que eu não sou inteligente o suficiente para poder fazer essas coisas, eu não tenho essa cabeça, essa Sim, inteligência. Cara, não é sobre inteligência, não é sobre ser o mais forte. Mas olha sim, que interessante, sim, porque tem uma frase, eu esqueci o autor agora, não sei se é John Rohn que fala isso, mas ele diz assim, ó, não são os nem mais os inteligentes e nem os mais fortes que vão sobreviver a esse momento, mas os que sim, melhor se adaptarem. Ele fala de adaptação, ele não fala de inteligência e sim, ele não fala nem de ser o mais forte, porque eu e você, como você falou, nós somos humanos, temos sentimentos, temos emoções, sofremos pressões, temos sim, compromissos, então a gente tem emoções que às vezes elas estão doentias naquele sim, dia, mas a gente se adapta àquele dia. Você disse, eu respiro, eu parei, engoli o choro e fui lá fazer de novo. Você se isso, adaptou naquilo. exatamente, Então não é a questão de ser forte, sim, é questão de ser e inteligente, é questão só da gente saber se adaptar no momento. Então fica aqui exatamente, mais uma chave para quem está assistindo a gente, porque é naqueles momentos que você passou, por exemplo, você poderia até tentar fazer uma demonstração de força na internet sim, e também com relação à loja quando você abriu em um bairro sim, aonde o teu pai então deu a oportunidade de sim, vocês começarem, sim, vocês poderiam pensar assim: "Poxa, mas eu não quero começar no bairro, eu já quero começar no centro". exatamente. Você poderia dar a demonstração de forte. Não, 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 o que que você fez? Você se adaptou. Adaptou. Com certeza, é Sensacional isso, hein? sensacional isso. Não é Exatamente, verdade? com Você certeza, se adaptou, é aquilo que eu tenho, cara, é isso que eu vou fazer, exatamente. É isso né? mesmo, Queiroga, você falou tudo. Achei que É muito interessante acho assim isso. que fecha muito legal com a Sim, tua história, com o que você contou, né, essa frase, né. sim. E essa frase é de um cara de administração. Essa frase é de um cara que trabalha com Olha, é administração. muito Então interessante você isso. veja, né, é a minha capacidade de adaptar, não é minha capacidade de ser não sou mais inteligente que ninguém, ou não Exatamente. é porque às vezes até essas pessoas são muito inteligentes, a gente fala: "Cara, mas como é que ele é tão inteligente, como é que ele não consegue?", Sim, né, é porque é, não se adapta. Né, então exatamente. acho que essa capacidade de adaptação que você teve no início, vem fechar muito com essa frase que a gente acabou de falar, para quem quer empreender, né, se adaptar ao que você tem, à tua circunstância, à tua situação aí que você tem, é a melhor coisa que as pessoas podem É, fazer, com essa certeza. capacidade de adaptação. De novo lembrando que não é fácil, né. Não, 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 de lembrando de maneira novo que essa nenhuma. adaptação, querendo ou não, vem aquela coisa, tipo assim: "Ah, eu queria isso, tinha que ser Uhum, assim, né, e tudo mais". É isso mesmo, aí eu não quis, ir além sem saber o processo, não tinha uhum. como
a gente fazer isso, né? Exato. Então a gente está aprendendo aí e crescendo, Sempre, né? sempre. Nós vamos ser eternos aprendizes, né? Eu Exatamente. acho que é interessante isso, né? Ontem eu falei uma frase assim, Meire, é, a maior tragédia do homem, né, não é quando ele morre, mas é quando morre aquilo dentro dele enquanto ele ainda está vivo. Olha isso. Isso, Então, quer dizer, profundo. cara, se morrer alguma coisa em mim, minha capacidade de aprendizado, minha capacidade de pensar qual é o meu propósito, onde eu posso atingir mais as pessoas, se isso morrer dentro de você, essa é a maior tragédia. Essa é a maior Não é nem tragédia. a morte natural, né? Essa seria Exatamente. a maior tragédia. Eu sempre digo assim, Meire, aqui no Pode Empreender, a gente sempre fala assim, ó, deixa pra gente, e olha só, nós já estamos chegando ao final, você veja como andou, né? Sim, não, Como não, andou. eu tô me controlando pra não falar, porque eu já quero emendar outra coisa, sabe? Bem aquele papo de Mas amigos, assim, mas né? sim, A mas gente isso fala é uma coisa, muito quer bom. falar isso, fala Mas aquilo. isso é muito Tem bom. muita coisa pra falar, né, Sim, mas o sobre que isso. você vier, pode falar, tá? Pode falar, pode ficar à vontade. Mas dentro do aspecto que a gente vem tratando aqui, eu sei que foram vários insights, pessoas, Sim, mulheres que estão te ouvindo, né? sim, Eu acho que principalmente, né? Às vezes a gente sabe que por uma questão natural, não menos nem mais, mas o homem por si só, ele tem aquela coisa do cara ser o provedor, sim, do cara ser o protetor, né? sim, Então, eu sempre falo isso com a minha esposa, falo isso com meu filho e falo isso com a minha filha, né? Eu falo, filha, você, marido, é o protetor, é o sim, cara que é o provedor, não que você não possa fazer, trabalhar, enfim. sim. E digo isso pro meu filho, brother, você tem que bater no peito e falar assim, é comigo o negócio. Eu Uhum, sempre fiz assim na minha casa. sim, Então, tem isso do homem. Agora, as mulheres, acredito que estão nos assistindo hoje, elas ficam mais empoderadas te ouvindo. sim, Dentro do aspecto que a gente veio falando, né? Eu queria que você deixasse três principais pontos que você acha interessantíssimo para quem está empreendendo ou começando a empreender ou já está até empreendendo. sim. Três pontos interessantes. Por exemplo, sempre digo assim: Queiroga, primeiro é a visão. A Uhum, pessoa tem que ter a visão do que ela quer, ela já com a visão ela consegue planejar aqui já o início. sim, Depois, para isso, a pessoa tem que ter o foco, então, em realizar aquilo. Então, assim, é nesse caminho que eu quero que você deixe, assim, três aspectos, talvez, que você ache interessantíssimo às pessoas. Por exemplo, acredito que um você já tenha até falado, né? aham, Que você disse, as pessoas precisam saber sua verdadeira essência e identidade. sim, Né? Então, acho que quando a pessoa se descobre nessa, cara, minha verdadeira identidade, quem sou eu, né? Não é o papai e a mamãe que não tiveram cartilhas para me ensinar sim, quando eu era pequena e às vezes me causaram um certo trauma. sim, 80% hoje, Meire, dos nossos traumas e das pessoas que hoje caminham e descobrem bloqueios foi lá na infância, com foi com o certeza. papai e com a mamãe. Até porque Sim, eles não tiveram cartilhas para ser o melhor pai e a melhor mamãe do sim, mundo. Não, foi naquilo que eles tinham. No sim, conhecimento que eles tinham. Então a identidade ela fica muito manchada nesse sentido nos dias de hoje. A sim. gente que trabalha com pessoas, a gente descobre muito isso. Mas o que você diria pra gente? Eu já tentei fazer essa pré-introdução aqui para deixar você. Eu acho que realmente essa é a primeira dica mesmo, independente do ramo que a pessoa vai entrar, se é como influenciadora ou Uhum, como empreendedora, eu acho que a principal mesmo é isso. E eu acho que eu me perdi muitas vezes, e eu acho muito interessante isso, de você começar sendo você. Né, perfeito. ainda mais nesse mundo da internet. É Uhum, isso, primeiro ponto eu acho que você não eu sei que parece difícil isso, né, uhum, mas como que eu vou trazer isso de uma maneira atrativa para as pessoas, né. entendi. Mas eu acho assim, que logo a partir do momento que tu começa mostrando ali Uhum, realmente a tua vida, a tua realidade, começar a criar a criar conexão com a tua a identidade, as pessoas vão ver verdade em você, perfeito. e é o primeiro. E isso digo também na loja, né, na Uhum, loja, porque também eu vejo muito empreendedora, muitas pessoas querendo passar também aquilo que às vezes não é uma verdade, do que uhum, está acontecendo dentro da empresa, do que está acontecendo na verdade, ou querendo ser algo que não está uhum, sendo, né, uhum, uma verdade lá dentro da própria empresa dela. uhum, Então, realmente isso. Não vou falar de novo que é algo que já está bem definido dentro de mim, que é algo nessa questão, até nessa questão de identidade dentro da loja, porque
Até isso envolve compra, qual que é o nicho, qual que é... Isso não é Uhum. fácil mesmo. Sim. Mas a partir do momento que tu fala assim, não, vou ser eu, do meu jeitinho, Parece que fica mais leve, né? porque eu dou um exemplo, sabe, do que meu irmão, ele é bem quietinho, ele é totalmente Uhum. diferente de mim. Uhum. E ele começou, e ele super lê muito, assim, sabe? Totalmente diferente de mim mesmo, porque eu sou muito Uhum. comunicativa e ele bem quieto, Sim. né? E daí eu falei, mano, olha, eu acho que você tem que aparecer mais na internet e tal. E ele não posta nada, não faz vídeo, não faz nada, né? Uhum. E daí ele pegou e todo dia de manhã ele acordava às 6 horas da manhã e compartilhava com as pessoas o que ele leu no dia. Mas às Uhum. vezes tinha uma pessoa ou ninguém assistindo o vídeo dele. E ele falou, e eu achei muito interessante isso. Ele falou assim: é melhor eu começar agora que ninguém tá me assistindo, do que depois começar quando tiver um monte de gente me assistindo e eu não saber fazer o que eu tô fazendo. Né? Exatamente. Então ele já tá mostrando que o jeitinho dele é Isso aquele, que aí. ele é mais quietinho e tal. Então Uhum. acho que no meio da internet é isso. A primeira coisa é você se encontrar e você ser você. Pra Uhum. depois não. Eu vejo que tem muita gente que tava lá, que agora tá aqui, por causa que tá com essa dificuldade nesse meio dos vídeos e tudo mais. Uhum. Né? Acho que o segundo passo mesmo é isso, quando você vê que você tá sobrecarregado, né? Que você ter pessoas, Uhum. você confiar nas pessoas, né? Perfeito. Delegar, ter essa questão do processo aí, Uhum. para às vezes o teu tempo ser é mais precioso em outra coisa, você se desenvolve melhor em outra Uhum. coisa, e às vezes você tá fazendo um monte de coisa, e isso tá prendendo, às vezes, da tua empresa, né? Perfeito. Perfeito. Uma coisa, eu não sei se isso se encaixaria, se eu me perco um Uhum. pouco, me desculpa se eu me perco um Não, pouco, não. Queiroga, nas minhas coisas. Perfeito. Uhum. Outra coisa que a gente busca muito na minha empresa, que eu acho que a gente vem aprendendo muito, é isso, é conversar com pessoas que já Top. passaram por isso, Sim. sabe? Por Uhum. exemplo, a gente teve o Lucas Reis, que é não sei se você conhece, Queiroga? Conheço, aham. Ele foi essencial para nós, a Uhum. Bruna também. Então, assim, a gente quando entrou, opa, a gente nunca fez isso, né? Uhum. E a gente não foi arrogante, temos a Meire com a gente e a gente sabe tudo. Não, Uhum. a gente vem aprendendo e mudando sempre, sabe? Uhum. Então, sempre buscando em pessoas, quando a gente tá muito desanimado, triste, a gente lê, a gente estuda, a gente traz esse estudo para nossas colaboradoras, Certinho. sabe? Uhum. Agora, nossas colaboradoras vão fazer curso também, então a gente passa isso para elas Legal. também, entendeu? Uhum. Então eu acho que sempre você buscar em outras pessoas. Eu já Uhum. mandei várias mensagens para várias lojistas da cidade para conversar com elas, Lo sabe? Muito Porque top às vezes isso. você acha que o problema tá com você, que é só tua empresa, e não. Às vezes é um Uhum. problema que tá acontecendo com todo mundo, igual a gente Exato. comentou no começo, Uhum. né? Que é janeiro, as coisas é uma troca de governo, né? Então as Sim. coisas estão. Então, É assim, pra todo mundo, né? você ter essa conexão. Sim. E eu posso te falar que 2 meses atrás eu entrei aqui nesse estúdio e eu estava muito, muito perdida e Uhum. muito desesperada Olha nessa isso. questão da minha identidade, Uhum. e de me encontrar. E conversando com o pessoal aqui do estúdio, eles que me ajudaram, sabe, a abrir Olha a minha isso. mente. Então, assim, converse com pessoas Muito que te legal. agregam, sabe? Pessoas que te levam para cima. Não se Uhum. aproxima de pessoas que às vezes só trazem empecilhos para Por você, favor. Por favor, sabe? né? A Às vezes, ambiência, às né? vezes até é parceiro mesmo, sabe? Uhum. Parceira. Pessoas, porque quando você tem teu sonho, você quer, você tem aquele desejo, você quer fazer, e um amigo fala assim: vai virar blogueirinha, Uhum. né? Perfeito. Ai, tipo, agora deu pra você ficar dando cumprimentando. Eu lembro até hoje, quando eu dei o primeiro bom dia Uhum. nos stories, uma pessoa falou assim pra mim: acho muito engraçado você dando bom dia pro celular. Então é sobre isso. Sim. Assim, e assim, se tem pessoas que te traz algo negativo, Uhum. né? Assim, não que você vai sair brigando ou Sim. deixando de ser amigo ou família por causa disso, mas peraí. Isso tá me deixando pior ou Uhum. melhor? Então, chegar perto de pessoas que te agregam, né? Exato. Seguir pessoas. Eu deixei de seguir um monte de gente aí, Uhum. né? Assim, igual hoje, porque a internet ela é manipuladora. Ela Uhum. parece que você está trazendo informações é, informações para você, mas na verdade são tudo manipulações É, pagas para chegar até você, exatamente. né? Uhum. Deixa de seguir pessoas que às vezes não te traz, ou a internet ela tá trazendo esse tempo ocioso, tipo assim, muito tempo perdido. Muito, Aí você olha muito. muita coisa ali que não te agrega Nós e perdemos em média, Meire, isso tá só difícil. abrindo Aham. parênteses, porque você me lembrou, não posso perder isso de falar essa informação. Nós perdemos em média 2 horas e 20 minutos por dia. 2 horas e 20 minutos por dia com bobeira.
E eu sinto que eu, Meire, estava perdida nisso, Uhum. sabe? Então é esse momento que eu vejo também que a minha sobrinha tem 12 anos, ela falou assim, tia, às vezes eu fico 4 horas ali, eu preciso fazer um esporte, ler, eu fui comprar livro com ela, preciso ler um Uhum. livro, porque eu vejo que eu fico muito tempo ali no TikTok, no coisa, e não faço nada. Uhum. Se é uma criança de 12 anos, ela tá percebendo isso. Exatamente. Então eu acho que o nosso mal também, de quem tá vivendo muito na internet, é isso. Uhum. Que a gente que produz conteúdo, a gente vê muita gente produzindo, Sim. aí a gente não consegue ter a mesma frequência que as pessoas, e isso vai desanimando, vai deixando a gente para baixo, vai dizendo que a gente é incapaz. Isso. Eu falo por experiência própria, né? Que eu venho Exato. de um Exato. processo disso, né? Exato. Então, eu acho que outra dica é isso, Uhum. sabe? Se aproximar de pessoas que fazem realmente e Uhum. que tem coisas para te agregar, e se você tem que pagar, paga. Porque às vezes tem alguém ali, porque o Lucas fala assim, ó, você vai fazer isso? Tá, mas e em quantos dias você vai fazer isso? Né? Uhum. Na tua empresa, né? Uhum. A gente tem que ter reunião toda semana, por exemplo. Uhum. Tá, mas a gente não fez por causa disso. Não, mas se é pra ter toda semana, você tem que ter toda semana. Isso aí. Então, assim, se não tem alguém te regrando, Isso. né? Exato. Exato. Tem A que gente chama ter. de mentores, De né? mentores. É, Se você não tem alguém ali para ajuda o te mentor para orientar, poder te orientar, exatamente. né? É, Então, acho muito top a isso. nossa empresa, uma das coisas também que eu sinto que tá ajudando a gente a crescer é isso. Ter pessoas, Uhum. mentores, que ajudem a gente aí no processo a encurtar também o processo, sabe? Isso, isso. Eu tenho feito muito isso dentro, né, do nosso perfil ali no Instagram. A gente, todas as manhãs, eu tenho feito lives comportamentais para ajudar. Esse é o meu propósito. Esse é o meu Exatamente. propósito. O que eu recebo de mensagens ali no particular dizendo, cara, o que você falou hoje virou uma chave na minha vida. Eu abri a masterclass para a gente fazer, né, ali mais próximo, né, umas pessoas, um grupo resumido, Sim, limitado, mas é que nós pudéssemos fazer uma sala de aula, eu chamei de Masterclass, né? Dei o nome aí de Masterclass, né? E vão ser 5 aulas com aquele grupo. sim. Grupos que nos acompanham ali no perfil. Meire, você não tem noção. O pessoal já começou a dar o nome, eu quero. Por quê? Porque, de certa forma, a gente está contribuindo na vida Com dessas pessoas. certeza, sem E dúvida. você falou uma coisa que a ciência prova, que a ambiência, ela molda os comportamentos. Exatamente. Então, se você não realmente você não tiver, não agregar pessoas que possam agregar de fato na vida dos seus colaboradores, na sua, de fato nós vamos perecer. Então, Exatamente. essa questão de prestar atenção Prestar em atenção. quem está nos cercando, com quem a gente abre os nossos segredos, né? Exatamente. E outra coisa, Queiroga, Muito legal isso tem que você falou. pessoas que Muito vivem, legal. tem pessoas que vivem e elas são boas naquele tempo. Uhum, E eu sinto que eu tenho muita dificuldade disso. uhum, Aí chega uma hora que você tem que mudar. Ou você tem que evoluir, e aquelas pessoas que estão com você, às vezes não conseguem acompanhar a perfeito. evolução. E às Uhum, vezes você se prende também com aquilo ali, isso aí. sabe? Então eu venho cuidando muito isso também, sabe? Uhum, E isso também dentro de empresa. Tem muitas pessoas que entraram na nossa empresa que são pessoas incríveis, uhum, como seres humanos, como pessoas e tal. Mas para aquilo que a gente precisava, sim. não desenvolvi, não estava fluindo. Aham, Então, assim, e eu sinto que tem muitos empresários também que ficam naquilo ali, né? E às vezes fica anos e sim. anos, e a pessoa ali. E vai ficar patinando. Exatamente. Então a gente também tá aprendendo muito isso. E Muito a gente só legal. aprende isso também, querendo ou não, com os mentores, com pessoas, né? Exato, Então, assim, exato. até tem uma pessoa muito querida que trabalhou comigo, eu falei, olha, não é sobre nós. É Uhum, sobre o que nós precisamos para o nosso trabalho. E por agora, e nisso, não dá. Entendeu? uhum, Então, eu acho que é isso, sabe? Também sim. saber também até a hora ali que aquela Isso pessoa, aí. ela. Limitar, né? Ó, até aqui a Exatamente. gente foi, a gente percebe É, que a gente não passa daqui. é. E eu preciso ultrapassar essa barreira, eu preciso ir um pouquinho Exatamente. mais além, né? Eu, na minha vida de influencer, tive várias pessoas que estavam ali crescendo comigo, trabalhando Uhum, comigo, e daí eu falava assim, não, eu quero mais, quero fazer isso, e a pessoa, sabe quando você fala com a pessoa e a pessoa não entende aquilo? uhum. E o mínimo que ela estava fazendo estava bom? Sim, Então eu tive que também desapegar de várias pessoas, com muita dor, porque eu tinha muito aquilo, não, claro. porque eu sou muito grata, tenho muito isso, assim, eu sou grata porque as pessoas fazem Sim. comigo, então eu quero levar elas, mas, Queiroga, não tem como. Não, tem horas que não dá. Tem Não horas dá. que fica. Eu sempre digo assim para os meus meninos, né, nas Sim, reuniões que a gente faz na nossa empresa, eu sempre digo assim, cara, é o seguinte, eu não vou puxar, eu não vou levar ninguém nas minhas costas, porque aí vai ser peso. é peso. Agora, o que eu vou fazer?
eu vou te puxar. Eu vou falar, viu, É. segura a corda aí. Eu vou te dar uma força pra você vir junto. Mas levar nas costas, não vou levar, não. Eu falo isso pra eles. E Então é é isso, daí é simples assim. aí que facilita o processo, né? Isso. De uma empresa evoluir e tudo mais. Exatamente. Porque eu já vi muito choro de muito empresário, de muita gente, ai, porque minha gerente, não sei o quê, ai, porque minha funcionária faz isso comigo, ai, porque é Uhum. desse jeito. Então eu fico olhando, tipo Pois assim, é, tá levando nas costas. Aí tá exatamente, pesado, tá levando nas costas. Então, peraí. Então, exatamente, não, eu vou te dar uma ponta de uma corda, mas você vai ter que pegar nela, eu vou te dar uma forcinha, mas você vai ter que subir. O passo é exatamente. teu. Então, é isso que a gente tem que também se livrar desse É. peso também. E daí eu sinto que a minha empresa, por eu ter meu irmão e minha cunhada, que a gente tá no Uhum. mesmo pensamento e na mesma força de crescimento e tal, Muito e isso legal. acaba também me empoderando e me ajudando Já a... deu certo. Já deu certo, Já amém. deu Com certo, certeza. né? Com Meire, ó, certeza. foi top, né? A gente deu uma hora Ah, quero aqui um pedir desculpas se eu me pouquinho. perco às vezes nos meus Não, não, raciocínios não, e tá tal. certinho, não perdeu É, não. Tá tudo isso. certinho, tudo dentro e tá muito natural. Ai, que bom. Você foi você, entende? Isso. Aqui nesse lugar. E é isso que é legal, é isso Sim, que nos interessa. A gente não sim. quer, no Pode Empreender, a gente não quer uma formalidade, a gente não quer mostrar nada pra ninguém aqui que somos. Não, não, não. Nós somos isso. Cara, eu saí desse natural aqui Sim. e tô avançando. Por quê? Porque nós estamos falando com Não, pessoas naturais e aqui. outra, entramos naquilo que a gente tava falando, né? Sobre ser. A essência é nossa, isso mesmo. Exatamente. Meire, prazerzaço ter você Obrigada, o aqui, prazer é meu, bate-papo Queiroga. Quando super precisar, estamos aí especial. de volta. Isso, vamos precisar sim, Ó, tá? qualquer coisa, se precisar substituir você alguma vez, algum Aí, momento aqui, eu vai, eu não tenho dúvida que você faz tranquilo e até melhor. Olha só, eu brincadeira. queria que você deixasse pra galera aí as suas redes sociais, Ah, né? sim, com Onde te certeza. acha, onde te segue, né? Porque esse Pode Empreender aqui vai pro Brasil, então vai ter mais Ah, gente aí acompanhando você. olha, no YouTube e no Instagram eu tô como Meiri Coracini. Uhum, E a loja tá Coracini, somente uhum. Coracini no O Instagram, Coracini é com com CI, C, né? é CINI. Coracini. Isso, Isso. CINI, E a gente tem, Coracini. e a gente tem site também, né? Ah, Então, legal. Qual é o site? o site é Uhum. www.coracini.com.br. Opa, Bem facinho. facinho, top, Aham. legal, que joia então. É. Meire, prazer ter você aqui mais uma vez Obrigada, então, tá? E a obrigada. Eu gente vai agradeço pelo encerrando o carinho. nosso Pode Empreender. Me senti muito privilegiada de estar aqui junto com você, com tantas pessoas maravilhosas, incríveis por aí. O privilégio foi nosso, você tá aqui porque você empreende. Tá bom? Obrigada, Legal. obrigada. Bom, gente, estamos chegando ao fim, então, do nosso Pode Empreender Cast. Eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Luiz Queiroga, né? Eu até esqueci de falar aqui no começo do programa, mas você pode também nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, @Luiz Queiroga Oficial, onde a gente fala de comportamento humano, a gente fala das emoções, do controle, da autoestima, do autocontrole e outras coisas mais que vai poder te ajudar, tá bom? Esse Pode Empreender tem o intuito único e exclusivo de ajudar você a empreender, porque são os empreendedores que sustentam o nosso Brasil. Beijo no coração de vocês e até o próximo episódio.